Olá, eu sou a Prof. Fran e hoje nós vamos falar sobre um tema bem polêmico, que são os trajes, as vestimentas, as indumentárias do jurista. Bem, quando eu falo que o tema das roupas que a gente veste na nossa profissão, ou enfim, como jurista de forma geral, quando eu falo que isso é polêmico, eu estou me referindo a diversas situações que já aconteceram no Brasil, já há alguns anos vem acontecendo, de pessoas que sofrem alguns constrangimentos, principalmente quando vão entrar em fóruns ou em tribunais, em razão da roupa que estão vestindo. Então, nos últimos anos, eu acompanhei vários casos, a gente via notícias. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar diversas informações sobre isso, de pessoas que são barradas na entrada desses ambientes, né, que são do Poder Judiciário, em razão de, na verdade, por vários motivos, sabe? Em razão de não estarem com roupas consideradas com decoro suficiente, com austeridade suficiente. E aí, muitos desses casos, a gente vai perceber que são questionáveis, ou seja, o que significa estar com uma roupa adequada para um jurista? O que é vestir-se adequadamente? Será que vestir-se com uma blusa que não tem manga para as mulheres, isso é inadequado? Será que o homem com uma roupa social sem a gravata está inadequado para exercer a função de advogado? Muita gente questiona isso, mas de forma geral, o que se percebe é que a sociedade espera que nós tenhamos certas roupas, certas vestimentas, um estilo, digamos assim. Então, aqueles que defendem que existe uma tradição na forma como o advogado deve se vestir, eles costumam defender isso com base nos costumes, com base no fato de que a vida inteira, durante todos os nossos séculos de existência em sociedade, enfim, principalmente nos últimos, né, o advogado, ele era, sendo essencial à justiça, ele tem que ter um certo grau de formalidade, digamos assim. Defende-se também que, em razão da importância da profissão, da relevância da profissão, a roupa ela tem que estar adequada a isso. Mas eu volto a perguntar, o quanto a gente está adequado ou inadequado para exercer as nossas funções? Eu pergunto isso porque existe muita discussão. Às vezes, uma roupa com um detalhe a mais ou a menos pode ficar adequada ou inadequada para o exercício da função. E a gente vai, assim, ter inúmeros posicionamentos. Eu já venho acompanhando, como eu disse, essas notícias de pessoas que são barradas, por exemplo, uma grávida que foi barrada porque estava com um vestido que era um pouco. O permitido era 3 centímetros acima do joelho e ela estava com 5 centímetros. Uma moça que recentemente foi barrada porque estava com uma calça muito colada. Existem relatos de mulheres que foram barradas no tribunal porque estavam de calça jeans, embora estivessem de salto alto e com camisa. Então vejam, quando aparece na mídia esse tipo de caso, normalmente é porque a gente tem a impressão que existe um exagero. Mas, mais uma vez, eu repito, existem muitas pessoas que acreditam que deve se manter uma formalidade extrema. Qual é a questão aqui? A questão é que a sociedade, de uma forma geral, espera que nós tenhamos esse porte, que nós tenhamos essa formalidade. Mas e aí, o que diz a lei ou aonde que está escrito que a gente tem que se vestir de uma forma ou de outra? Eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu também vou falar um pouquinho sobre, além do advogado, do jurista já formado, digamos assim, como que o estudante de direito também, se tem alguma responsabilidade, como que a gente pode se vestir para estágio, para aula, etc. E tal. Fica aqui então que eu vou falar sobre isso. Bem, quanto aos advogados e advogadas, então. Existe uma situação bem complicada, porque vários são os relatos, como eu comentei, de advogados e advogadas que são barrados em fóruns, em tribunais, em razão das vestimentas. O que acontece? Por um motivo ou por outro, em razão de atos editados por esses tribunais ou por esses âmbitos do Poder Judiciário, entende-se que falta decoro, ou que alguma peça da roupa não está de acordo, ou que existe muito decote, ou enfim, certo? Não pode usar tal peça de roupa, não pode usar tal tecido, bastante complicado.
Por quê? Quem defende os advogados nesse ponto, que o advogado muitas vezes acaba sendo cerceado no seu direito de exercer sua profissão em razão das vestimentas, entende que a OAB, já no seu estatuto, que foi uma lei que é uma lei de 94, determina que quem é responsável pelas vestimentas do advogado é a própria OAB. Então, o Estatuto da OAB diz isso, lá no artigo 54, que quem determina, quem é responsável pelas vestimentas do advogado é a Ordem dos Advogados do Brasil. O que acontece, no entanto? Quando a gente trata do âmbito do Poder Judiciário, um fórum, um tribunal, entende-se que cabe ao Poder Judiciário determinar quem entra e como entra. Então, o CNJ, já há uns 8 anos atrás, analisou essa questão e disse, não, de acordo com a Constituição Federal, o Poder Judiciário ele tem autonomia administrativa e, portanto, ele pode editar a portaria ou o ato que seja para determinar como as pessoas podem ou não podem ingressar nos seus ambientes. Resumindo, nós temos a Ordem, né, dos Advogados do Brasil, que tem o direito, por lei, de determinar, de reglamentar a vestimenta dos advogados, mas nós temos a Constituição que diz que o Poder Judiciário é quem manda nos seus âmbitos. Então, assim, tem gente que até hoje defende que é ilegal esse tipo de portaria, que seria até inconstitucional em razão da dignidade da pessoa humana, e é claro, porque existem alguns abusos, existem portarias que realmente são muito restritas e acabam prejudicando algumas pessoas e não prejudicando outras. A gente tem portarias e normas editadas pelo Poder Judiciário que acabam afetando algumas pessoas e outras não. Então, dá um certo ar de elitismo, certo? Bem complicado, mas resumindo, o Poder Judiciário, ele determina, porque ele tem fundamento, né, na Constituição Federal, ele pode dizer quem entra e quem sai no seu ambiente. O que acontece, então? Mesmo que ele possa, como eu falava, existem alguns abusos. Então, alguns fóruns ficaram conhecidos por editar normas em que eles determinam especificamente que a pessoa não pode usar uma determinada peça de roupa. E aí não é apenas o advogado e a advogada. Eles editam para a população em geral. E aí, pensem comigo, o senhorzinho que veio lá, não sei de onde, do interior, veio com um boné, tá? O boné é uma coisa que tu pode tirar e tu consegue resolver a situação. Mas ele veio com uma bermuda, ou veio com um chinelo, ou uma pessoa pobre, que não tem condições. E a gente exige que para ela entrar no fórum, para ter o acesso à justiça, ela tenha que estar com uma devida roupa. Complicado, no mínimo, né? No mínimo questionável. A que serve a justiça? Os juízes trabalham para quem? Para quem eles trabalham? Quem é o Estado? Certo? Então, são questões que a gente tem que levantar sim. Porque quando o Poder Judiciário coloca normas assim que vão cercear o direito de outras pessoas, que não apenas os advogados, de poder acessar a sua justiça, de poder buscar a justiça, a gente está falando de um princípio constitucional. Vejam, a questão dos advogados é um pouquinho diferente. Porque o advogado ele já está no meio, ele sabe mais ou menos como funcionam as coisas. Agora, existe um limite muito tênue entre o que é manter o decoro e o respeito e o que não é. Será que uma mulher, uma advogada, que vai com uma roupa, um vestido ou, enfim, uma blusa que não tem manga, certo? Que não tem decote também, mas que ela é, assim, sem mangas, né? Será que isso fere o decoro da nossa profissão? Será que isso é algo que é antiético? Ao meu ver, não. Até porque se vocês forem procurar na internet, existem muitas roupas sociais extremamente adequadas que não têm manga, certo? Existiram casos de pessoas que foram barradas por não estar com mangas compridas. E vamos né, entrar num acordo aqui. Será que o comprimento da manga é tão relevante? Nós estamos no Oriente Médio, em que os braços não podem aparecer. E é claro que a gente tem que ter senso, né, pessoal? Não é também ir lá de regata, manga cavada, qualquer coisa. Nós temos que ter um certo senso. E aí é difícil, porque a gente tem que ter um pensamento do homem médio, digamos assim. A gente tem que ter um equilíbrio. Nem 8 e nem 80. Eu posso ir de calça jeans? Depende. Ao meu ver, a regra geral é que sim. Mas se tu for com uma calça jeans toda rasgada, que talvez cause um certo constrangimento nos outros, será que é o local adequado? Então, é muito complicado. Resumindo o que eu falei aqui, entende-se que dentro do Poder Judiciário, quem define é o Poder Judiciário. Dentro do fórum, dentro do tribunal, são eles que definem, os juízes, os embargadores responsáveis que definem as roupas. Agora, de forma geral,
todos esses casos que saíram na mídia, certo? Quando sai na mídia e começa uma discussão sobre um rigor excessivo, sobre uma formalidade excessiva, é bem comum a OAB se posicionar favoravelmente ao advogado, certo? Porque normalmente quando sai na mídia é porque são casos realmente extremos e o juiz, o tribunal, o responsável emitiu uma nota dizendo que é um caso isolado, que não é bem assim, que não se quer restringir a justiça, etc e tal. Complicado por quê? Porque embora exista, né, uma expectativa da roupa que a gente tem que usar, às vezes a gente foca muito nisso e não foca no restante. Até que ponto uma pessoa que está com uma camisa e uma calça jeans não está formal o suficiente para atuar num caso? Será que isso realmente é relevante? Quando a gente tem casos extremos, eu até entendo, mas será que eu estar com, sei lá, um tecido diferente do normal, será que isso faz com que eu não tenha direito de exercer minha profissão? Complicado, né? E aí a gente vai ver situações e situações. Em 2016, o CNJ foi provocado novamente porque um professor fez uma pesquisa de mestrado que mostrava que estava havendo um cerceamento na justiça, porque em muitos tribunais e fóruns as pessoas estavam sendo barradas em razão da sua vestimenta. E aí o CNJ determinou que sim, cabe, mais uma vez reiterou, que os tribunais têm direito de editar atos para, né, ver quem entra, quem sai, como pode entrar e como pode sair, mas que eles têm que verificar a situação. Então, assim, de acordo com os costumes locais, de acordo com o clima, a gente pode flexibilizar, de certa forma, alguns trajes. Imagina um calor de 40 graus e a pessoa de terno e gravata e paletó. É o mais normal, é o tradicional, mas nada impede que seja facultado ao advogado. Vai de camisa social, calça social, etc e tal, que já é, ao meu ver, bastante social o suficiente. Mas existem casos de juízes que, se o advogado não está com gravata e paletó, não deixam ele realizar audiência. É complicado por quê? Porque existem pessoas que pensam de uma maneira e de outra. Existem juízes que em audiência usam camiseta, polo, arrumadinho, mas não é paletó e não é gravata. E aí ninguém diz para o juiz que ele não pode usar. Mas quando um advogado, talvez, né, usa uma roupa um pouco mais informal, que não é algo assim também, não pode ser um extremo, ele é impedido de exercer sua função. Complicado, né? Muitas vezes tem que sair correndo e pedir uma gravata emprestada, um paletó emprestado para poder realizar a audiência. Então a gente tem que ter consciência de que nem 8 nem 80, mais uma vez, né? Eu não posso estar totalmente desrespeitosa, mas também não é porque nós estamos com uma blusa sem mangas, no caso das mulheres, ou o homem sem gravata, ou sem o paletó, que ele está sendo desrespeitoso com a sua profissão. Eu acho que a gente vai ter muita discussão sobre isso ainda, porque o que acontece é que a sociedade espera de nós uma roupa, uma vestimenta, um certo porte. Nós mesmos esperamos isso, a gente se decepciona um pouco quando não vê. Mas até que ponto essa pompa toda nos ajuda e nos atrapalha? Pessoalmente, eu acho que existe bom senso, certo? Uma saia muito justa. O que é uma saia muito justa? As saias sociais, elas são ajustadas ao corpo. Mas e aí? Será que eu não posso usar uma saia lápis? Acho que ninguém é contra a saia lápis, né? Aquela saia que vai até o joelho, mais ou menos. Mas ela é justa. Isso vai contra o decoro da nossa profissão, vai contra o nosso respeito, vai contra a nossa pompa? Não sei, eu acho que não. Pessoalmente, eu acho que a gente tem que tomar certo cuidado, certo? De certa forma, tentar manter um padrão. Mas eu não acho que tu é obrigada a usar uma roupa extremamente formal, salto alto, sapatilha não pode? Por que não? Qual é o desrespeito que nós temos aqui? Então, isso tem que ser melhor conversado. Mas é com a nossa mentalidade de jurista que isso vai sendo flexibilizado. Eu não vou aceitar uma pessoa que vá de qualquer jeito, sendo advogado, mas, ao meu ver, também eu não posso bloquear ou não permitir que pessoas normais, que estão ali buscando um direito, não possam acessar o fórum porque não estão com uma vestimenta que o juiz considera adequada. Eu acho muito polêmico esse tema, mas de verdade, o que eu mais percebo são pessoas que têm uma ideia de que o direito, ele é pompa, o direito, ele é a visão, ele é o que a gente vê por fora,
e esquecem que muito mais do que a gente está vestindo, o que importa é o que a gente faz, é o nosso trabalho, são os nossos valores, a forma como a gente lida com a justiça. De verdade, eu acredito que um advogado ele tem que ser uma pessoa íntegra, assim como o juiz, assim como o promotor. Mais importante do que o terno que ele está usando é a forma como ele age, é a forma como ele lida com a sua profissão, porque decoro, para mim, é muito mais do que roupa. Respeito é muito mais que roupa. É tu saber ser um ser humano decente. É tu ser justo com as pessoas para quem tu trabalha e tu ser educado com todos. E aí, mais uma vez, a gente vem com aquela ideia, né? Até que ponto nós temos a igualdade, porque em tese, advogado, juiz e promotor estão num patamar de igualdade, mas até que ponto um juiz que proíbe um advogado, ou xinga um advogado, ou adverte um advogado por não estar de paletó e gravata, ele está sendo realmente, está mantendo esse grau de igualdade. E outra coisa, eu não vi nenhuma norma que diz que é obrigatório o uso do paletó e da gravata. O que se fala em geral nesses documentos editados pelo Poder Judiciário é manter o decoro. Às vezes ele fala, não pode transparência, não pode mini saia, não pode roupa muito colada, roupas colantes. Mas o que é roupas colantes? Uma saia lápis, como eu falei, ela é bastante justa, mas ela não é considerada uma roupa colante, certo? Então, assim, bastante delicado. A gente tem que ter noção de que tem que existir um bom senso. E vários tribunais que editaram normas de vestimentas em razão da pressão popular acabaram retrocedendo, retiraram, né, revogaram as suas próprias normas, porque colocaram um pouco a mão na consciência e perceberam que não é bem assim que funciona. E eu falei também que muitas vezes isso é elitista. E por quê? Porque existem roupas que são o mesmo modelo, mas que dependendo do tecido, elas vão ser permitidas ou não. Então, um macacão feito de um linho, de um tecido mais fino, normalmente não apresenta nenhum problema. Aqueles fechadinhos e tal. Agora, o mesmo de um algodão, de uma malha, já é absurdamente proibido, porque aquilo é contra o respeito da profissão. Gente, o que é desrespeitoso para mim? Complicado a gente definir, mas eu acredito que se tu não tá com nada aqui, tu não tá com uma roupa que te expõe demais, pronto, tu já tá dentro de padrões suficientes. Uma camisa, para mim, não tem nenhum problema. Camisa é uma roupa social. Uma calça que seja discreta, que também a gente não pode exagerar, né? Calça social ou calça jeans que não seja muito espalhafatosa, salto alto ou não. Então, é muito delicado. O recado que eu quero deixar aqui para vocês é que a gente tem que se preocupar, de certa forma, e eu não vou dizer que a gente só pode pensar em ser um bom advogado. Infelizmente, advogado, ele também vive da imagem, mas tem que existir um certo bom senso, certo? Tanto dos advogados que se vestem, como dos juízes e dos embargadores que definem algumas normas. Então, mão na consciência. Se olha no espelho, vê até que ponto aquela roupa tá ok ou não. Na dúvida, vai neutra, sem ser muito espalhafatosa. Mas também, assim, a gente começar a determinar como as pessoas podem ou não se vestir é um pouquinho de cerceamento de liberdade. Um pouco de bom senso, e é bem difícil hoje em dia, mas eu acho que o bom senso ainda vai resolver todas essas questões. Normalmente nos tribunais exige-se uma formalidade um pouquinho maior do que no fórum, certo? Então, assim, se tu não quer te incomodar, vai com a roupa mais formal que tu tiver, mais neutra que tu tiver, ou então, infelizmente, tu tá suscetível a passar por situações assim. Outra coisa, observa os costumes no fórum da tua cidade, como as pessoas se portam, certo? Como que os advogados se vestem? Existe uma certa flexibilidade. Na minha cidade, por exemplo, nunca vi ninguém ter problema. Aí a gente vê de tudo. Advogados super formais, advogados informais, advogadas também com roupas curtas. Mas eu nunca vi também ninguém que assim me gerou um sentimento de, sei lá, constrangimento. Eu acho que o bom senso, mais uma vez, é a resposta. Agora, praticamente, tu quer evitar te incomodar? Infelizmente, quanto mais tu seguir esse tipo de padrão, melhor. Eu falo isso porque a gente também pode achar que é necessário lutar para mudar isso, e eu fiz várias reflexões aqui com vocês, mas pensa no que é melhor para ti. Essa bandeira que tu quer levantar agora é o momento para que tu, enfim, discuta isso
Pensa no que é melhor pra ti. Às vezes a gente entra em brigas que no momento não vão nos beneficiar em nada. Eu quero deixar isso bem claro. Eu reflito sobre temas, mas não quer dizer que eu vou sair por aí brigando com todo mundo para que aceite a minha opinião. Pensem sempre o quanto eu ganho, o quanto isso é importante para mim. E se tu acha que defender um ponto de vista vale a pena e tem que realmente acontecer, então vai fundo. Mas sempre faz esse peso, pesa. Quanto que no momento isso é importante para mim e o quanto não é. Bom, e quanto ao aluno de direito, estudante de direito, que vai para a faculdade, que faz estágio e tudo mais? Na minha percepção, é a mesma resposta. A gente tem que ter bom senso. Existem roupas que a gente pode usar na faculdade e outras que não ficam tão adequadas. Existem roupas de ir para festa e roupas de ir para faculdade. Então, assim, tirando casos extremos, lembra daquela aluna que foi expulsa, Gleice Arruda, alguma coisa assim? Essa menina ela teve problemas porque ela foi com um vestido muito curto na faculdade e ela sofreu, sei lá, tipo um bullying dos alunos e a faculdade expulsou ela porque ela estava com vestimentas inadequadas. E depois essa faculdade teve que responder vários inquéritos do MEC e tudo mais. Tu expulsar um aluno por causa da roupa um pouco extremo. Agora, o que eu vejo, o que eu via bastante em sala de aula? Algumas pessoas ultrapassam um pouco os limites. A gente está falando de sala de aula, não é fórum, não precisa ser formal. Uma preocupação dos alunos é em se vestir de acordo com o direito. Isso não existe. Mas é claro, né, pessoal? Alguns excessos acontecem, então a gente tem que ter um bom senso. O que eu recomendo? Visualiza e dá uma observada em como que é a tua faculdade, certo? Como que os teus colegas se vestem, como que os professores se vestem. Às vezes é uma informalidade total, às vezes é um pouquinho diferente. Existem faculdades que ensinam, inclusive, os alunos a como se vestir. Você tem que ver a tua realidade. E a questão do estágio é a mesma coisa. Se existirem normas daquele lugar em que tu estagia, para as roupas que tu usa, e pode ser que aconteça, segue as normas. Mas, na dúvida, sempre vai neutro. Sem nada muito espalhafatoso, sem roupas muito decotadas ou muito justas, enfim. Mas eu nunca vi estagiário ir estagiar de terno e gravata, por exemplo. Nunca vi. Se acontece, é uma raridade. A não ser que exista algum motivo para isso. Vai que é o estagiário que tem contato direto com as partes ou com o juiz que vai levar coisa. Enfim, pode acontecer. Mas o resultado nós temos que ter bom senso e saber que a faculdade não é lugar para qualquer roupa, certo? Por mais que tu te sinta à vontade para ir, às vezes tu destoa um pouco. Acredito que é uma questão bem pessoal aqui, porque tu ainda está estudando, tu não é um profissional de direito. Mas a tua imagem já começa a importar desde aí, certo? E com o tempo a gente vai se adaptando. Mas uma preocupação que se tem, alunos me mandam mensagem, professora, hoje vai ter um evento na minha aula, eu tenho que me vestir melhor. Gente, depende, né? Normalmente uma roupa socialzinha simples, uma calça jeans, pode ser tênis, pode ser sapatilha, uma blusa, já costuma suprir esse tipo de necessidade. Uma palestra, eu tenho que me vestir melhor, o que tu sentir. Mas assim, tenta manter o mínimo de respeito. Chinelo de dedo, por exemplo, é uma coisa que eu considero totalmente não condizente com faculdade. Mas e aí, tu te sente à vontade, tu gosta, tu quer, eu acho que tu não vai ter problemas. Agora, claro, mais uma vez, a nossa profissão é muito baseada na imagem, infelizmente. Eu sou totalmente... Eu me incomodo com isso, mas a gente não pode dizer que isso não existe. Então, veja o que é melhor para ti. Analisa o teu contexto, vê quais as situações tu está exposta ou exposto. E aí tu toma a tua decisão baseada sempre num bom senso, baseada sempre numa reflexão sobre o que é melhor para ti. Vale a pena tu te expor demais? Vale a pena? É o que tu quer? Faça, mas reflita. Então, eu conscientemente estou tomando esse caminho. E seja feliz, certo? Não é a roupa que diz quem tu é, não é a forma como tu te veste ou como tu corta o teu cabelo, mas eu não posso ser hipócrita e dizer que isso não existe. A nossa sociedade é muito visual, infelizmente. Mas é escolha tua. Na faculdade eu acredito que tu não vai ter mais problemas com isso. Decide como tu acha mais adequado e faz tua faculdade tranquilamente. Bem, gente, esse vídeo ele realmente pode acender muitas polêmicas. Cada pessoa tem o seu entendimento, a sua posição. Se tu concorda, se tu discorda comigo, me deixa saber, comenta, me conta alguma situação que tu viveu.
Se eu comentei alguma coisa ou esqueci de comentar alguma coisa, comenta aqui embaixo. Se tu gostou do vídeo, curte, tá? Que eu fico bem feliz. E, enfim, ele ficou bem compridinho, mas eu acho que eu abordei muitos pontos que são relevantes. Obrigada por assistir até o final e nos vemos no próximo vídeo.